Então tá muito difícil. Ontem o clube divulgou mais um jogador infectado, um pouquinho depois aqui da gente terminar o SBT Sport Rio. E hoje pela manhã o médico Márcio Tanuri e o integrante do departamento de futebol, Juan Santos, também foram confirmados com a doença. A gente vai conhecer agora essa saga do Mengão. Cadê? No ano passado, com o Flamengo campeão de tudo, as outras torcidas estavam assim. Não tem um cara que é merda, cara. Os caras foram campeão, brother. Nada parava o Flamengo, mas inesperadamente mudou tudo e agora a bruxa tá solta no time. O Flamengo vai ficando sem jogadores. Quando a gente pensava no ano passado, né, como é que faz para parar esse Flamengo aí, do Jorge Jesus? Simples, só com uma pandemia mundial. Veio a pandemia mundial, jogadores com Covid, lesão para tudo quanto é lado e cinza de vulcão. Olha só, cinza de vulcão para não treinar. Que fase, Fernanda? Não foi só a Covid e o vulcão. O Independente Del Valle também parou o Flamengo na semana passada com 5 gols. 5. No fim da tarde de ontem, mais uma bomba. Outro jogador foi diagnosticado com Covid-19. O atleta em questão é o atacante Vitinho. Outros 6 já estavam em isolamento por conta da doença. Diego, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Michael, Isla e Mateuzinho. Para tentar suprir tantas ausências, a diretoria convocou às pressas outros 4 jogadores. Os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz, o zagueiro Natan e o lateral direito João Lucas. Mas um problema também aconteceu com esses atletas. O avião que levava esses 4 jogadores não teve autorização para sobrevoar o espaço aéreo do Peru e precisou retornar para Manaus. O Flamengo continua tentando essa autorização para o sobrevoo. Nesta segunda, o rubro-negro fez o último treino antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil. Domi tem um verdadeiro quebra-cabeça em mãos. No ataque, poucas chances de Lincoln jogar ao lado de Pedro. A tendência é que Thiago Maia entre no meio de campo com Arrascaeta avançado para atuar próximo ao gol. Flamengo e Barcelona jogam logo mais, às 7h15 da noite. O rubro-negro está em segundo no Grupo A, com 6 pontos. Gente, que situação do Flamengo, que não é inédita no futebol nesse período pandemia. E eu já dou boas-vindas aqui ao infectologista Roberto Medronho, está aqui com a gente hoje. Boa tarde, meninos. Boa tarde para você, Roberto, também, xará da minha filha, xará do meu pai. Roberto, a gente viu um caso parecido com esse há algumas semanas atrás no Boca Juniors. No início de agosto, eles se reuniram num hotel e começaram a treinar num centro. Ficaram lá reclusos, treinando, e 22 jogadores, praticamente no mesmo momento, se infectaram com o coronavírus. E agora o Flamengo, claro que não está nesse caminho, mas 7 infectados e mais 2 na comissão é muita coisa, né, Roberto? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde aos amigos. Nós realmente, tecnicamente, este caso é um caso de surto. Nós estamos diante de um surto da doença e não sabemos se outros infectados ocorrerão, inclusive os que jogarão hoje, né? Nós temos que avaliar como está sendo feito o protocolo para o controle dessa doença e como os jogadores estão se comportando fora do ambiente de concentração. É realmente um problema muito grande esse que o Flamengo está passando do ponto de vista da saúde. Você projeta que pode ser um efeito dominó em breve, assim, em breve quando eu falo nos próximos dias? Você acha que seria prudente ter esse jogo logo mais? Ou o melhor seria ser cancelado ou adiado, na verdade? O ideal seria adiá-lo, até porque muitas dessas pessoas, desses jogadores e própria equipe da comissão técnica, quando adoeceram, esses casos nem sempre aparecem no mesmo dia. Você mesmo relatou, fechou a edição,
teve mais um caso e agora mais 2 casos, né? Inclusive no médico da delegação, né? Outros casos poderão ocorrer. E essas pessoas infectadas, se não, ao jogarem, infectarão outros jogadores, inclusive da outra equipe, porque é impossível evitar o aglomeramento quando está um corner na grande área, né? Então, é temerário ter esta partida. O ideal era termos adiado a mesma. E a gente, quando fala, né, Casimiro, de um jogo internacional, e aí talvez por isso era talvez uma preocupação tão grande em relação à Libertadores e Sul-Americana, é que exatamente esse convívio que fica mais forçado, né, e mais intenso. É a viagem, é o hotel e tudo mais. A gente fez um campeonato carioca que, de forma positiva para coronavírus, a gente conseguiu ultrapassar ele, né? A gente não teve nenhum surto em nenhum time no Rio de Janeiro. No início agora do Brasileiro, a gente também não viu nenhum movimento parecido com assim, um surto. Talvez no Goiás, né, tiveram muitos infectados, mas no Vasco também, mas foram assim mais afastados, né? 3 testaram, passa umas semanas, mais 2. Não foi de uma forma assim tão um surto, né? Todo mundo ao mesmo tempo, né, Casimiro? Exatamente. Foi justamente no momento em que o Flamengo sai do Brasil, né? Quando o Flamengo meio que perde esse controle mais rígido. O protocolo estava sendo bem seguido até então, porque o Flamengo não tinha passado por nenhum problema desse tipo. A gente tinha até comentado. O Flamengo não tem um elenco tão jovem, os jogadores são mais experientes. A gente vê isso acontecendo muito com um jogador que às vezes quebra um pouco do protocolo, sai de casa, um elenco mais jovem, você vê isso. E aí, nesse momento que o Flamengo sai do Brasil, que talvez abra uma brecha um pouco mais perigosa para a doença, acontece esse surto. É muito complicado, Fernando, porque o Flamengo, como o doutor falou, seria mais prudente adiar o jogo. Sim, mas isso não vai acontecer, provavelmente. Não vai acontecer, a Conmebol não vai adiar, ainda mais... Cazé, a rodada inteira acontecendo, não vai ser só o Flamengo que não vai adiar o jogo, infelizmente. Cazé, Fernandinha, a Conmebol falou que permitiu inscrever quase 50 jogadores justamente para contornar essa situação. Caso aparecesse isso, eles utilizam outros jogadores, mas eles esquecem que está todo mundo junto, né? E assim, como é que você cobra a responsabilidade dos jogadores? No início, Fernandinha, do Carioca, parece que deu certo. Mas e aí, relaxaram? Só basta um sair para uma festa, alguma coisa, e treinar no dia seguinte para contaminar todo mundo. Então é complicado demais. E é o que eu falo, quando você ainda tem uma convivência mais forçada, que é numa viagem, né? Que acontece também no Campeonato Brasileiro, eles viajam, mas é uma viagem mais curta, eles estão lá no mesmo hotel no Equador há tantos dias, convivendo juntos como se fossem todos uma grande família, pensa nisso. Então, se aconteceu, o Ricardo Graça pegou no Vasco e talvez um cara que seja um cara que é um mais companheiro dele e pronto, não pegou mais. Daqui a mais uns dias, pegou o Fred, depois pegou o fulano e pum. Mas lá quando está todo mundo muito junto, Pedro Certezas, é mais difícil de você controlar isso. E outra, eu vou perguntar para o doutor Roberto essa questão, por exemplo, desses casos isolados, mas que são perigosos, como foi o do Fred, que testou negativo, jogou e testou positivo, foi afastado. O Ramon, que testou negativo, treinou o Vasco, testou positivo e foi afastado. Mas, Pedro, antes que o doutor Roberto responda, essa proximidade na viagem é quase que crucial para isso. Não tem como, né, Fernanda? É aquela coisa. Se vai ficar separado nos quadros, vai ficar junto no vestiário. Vai ficar junto no campo, não tem como. E eu acho que o mais triste, cara, eu acho que não é isso. O que de fato me deixa, que me arrebenta assim, o coração, é que esses jogadores, eles não vão, muito provavelmente, sofrer muitas coisas. Os caras são atletas, a saúde dos caras é perfeita e tal, beleza. Mas aí vai ver uma tia, aí vai ver uma avó. E aí essas pessoas podem pegar a doença por uma causa de irresponsabilidade de um jogador que não é o cara que... Sabe, é muito triste, cara. E não tem o que fazer, né? Vai ter um jogo, a gente acha, todo mundo sabe, pô, cara, o ideal era não ter um jogo, mas vai ter um jogo.
E não tem o que fazer, uma sensação de impotência muito grande, né? Pedro, mas só para lembrar, Fernandinha, que no jogo contra o Del Valle, nenhum jogador do Del Valle foi infectado, mostrando que o Flamengo praticou o distanciamento na marcação. Responsabilidade do Flamengo nesse aspecto. Responsabilidade aí nesse caso. Roberto, quanto tempo que eles ainda podem manifestar os jogadores do Del Valle depois de terem encontrado o vírus? Porque também não tem tanto tempo assim, né? Isso. As pessoas acham que ao entrar em contato hoje com uma pessoa infectada, se fizer o exame no dia seguinte, vai dar positivo. Não vai dar. Existe um período de incubação em que o vírus, até ser expelido nas narinas, ele tem um prazo, normalmente, em torno de 5 a 7 dias, mas pode ser até 14 dias. Então, nós podemos ver se algum desses jogadores infectados enfrentou o Independente Del Valle, poderemos ter um surto também no Independente Del Valle. E alguns dos jogadores que foram enfrentar hoje o Barcelona, que resultaram negativo, mas ainda estão com o vírus incubado, pode infectar também os jogadores do Barcelona e vai numa cadeia. E foi dito muito bem aqui, para os jogadores, a probabilidade deles evoluírem para uma forma grave é muito pequena. Agora, para os familiares, para as pessoas de mais idade que têm comorbidades, elas podem ter uma doença muito grave. E essa questão que eu falei do Fred, eu não sei se você acompanhou, Roberto. O Fred estava com a esposa que testou positivo, ficou afastado, mas ele testava negativo. Antes de um jogo, ele testou negativo, jogou, participou do jogo. E no dia seguinte, ele já foi afastado, dando positivo para a Covid. Assim foi com o Ramon, treinador do Vasco. Fez o teste lá do protocolo, deu negativo, ficou à frente do Vasco. E no dia seguinte, o Vasco anunciou que ele testou positivo. O que acontece nesse momento, assim, não só para eles, mas para quem encontrou com eles? Quando a pessoa apresenta o teste positivo, ela está infectante, ou seja, ela está contagiosa, ela está contaminando outras pessoas. Todas aquelas pessoas que estiveram próximas a ele, conversando, algum grau de relacionamento, no mínimo por 15 minutos, tem a probabilidade de terem sido infectados. Então, é bem possível que algumas dessas outras pessoas foram infectadas involuntariamente, obviamente, tanto pelo Fred quanto pelo Ramon. E agora eu vou fazer uma pergunta para a gente fechar nosso papo aqui, Roberto. E aí Fernandinho, eu queria fazer uma também depois, bem rápida. Pode fazer você primeiro, Felipe. Se testar negativo, mesmo estando contaminado, mas testou negativo, ele transmite mesmo assim, doutor? Quando testa negativo, a probabilidade dele transmitir é muito pequena, porque o vírus ainda não está nas narinas, né, na cavidade oral, e não está sendo expelido, ou está em baixíssima carga viral. Então, é pouco provável, mas é possível sim. Que foi a boa pergunta, Felipe, que geralmente foi o que aconteceu com o Fred e com o Ramon naquela ocasião do jogo, né? Eles estavam testando negativo e a chance da transmissão era menor ou zero. Doutor Roberto, aí a gente fecha com uma pergunta que é fora da esfera futebol, que é uma curiosidade que eu tenho em relação à Covid, eu não sei se é a mesma dos meninos. Eu conheço algumas pessoas em que a família inteira pegou e um elemento da família não pega. Ou então, em algum local onde as pessoas trabalham, enfim... E aí uma pessoa não pega. O que essa pessoa faz ou tem que essa pessoa não pega ou não pegou? Fernanda, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? A ciência está buscando entender por que algumas pessoas, mesmo estando em contato com outras, não pegam. Tem a probabilidade, né? Não é um evento certo de 100%. Existe a questão da probabilidade. Existe a questão de você ter contato com ela quando ela ainda estava numa fase pouco infectante. Mas algumas pessoas, realmente, nós não temos visto elas adoecerem. Outras também, que é outra pergunta importante, por que algumas evoluem para as formas graves e outras não, mesmo tendo comorbidade. Então, o vírus está em nosso meio há apenas menos de um ano.
ainda há muita incerteza em relação à doença. Por isso que eu acho temerário abrir o Maracanã no momento, priorizar as questões de ordem econômica. Nós temos que preservar a vida. No momento, a gente ainda não sabe tudo sobre e nem saberemos, não sabemos tudo sobre as doenças, que já não está há muito... Veja, o HIV está conosco há décadas e a gente não descobriu ainda uma vacina. Então, neste momento, o princípio da precaução deve ser adotado. Acho bom voltar ao futebol. Eu sou frequentador assíduo do Maracanã, não sei porquê, desde quinta-feira com uma enxaqueca ainda horrorosa, né? Eu fui atingido por uma tsunami, né? Teve vulcão, teve SARS-CoV, teve uma tsunami também, mas nós, no momento, nós temos que agirmos com a segurança necessária, porque economia a gente recupera. Depois que evolui para o óbito, não tem... Fernanda, a Rádio Bandeirantes, há 20 minutos, publicou no Twitter que o Ministério da Saúde autorizou a presença de 30% dos públicos dos jogos do Brasileirão. Então, aparentemente, vai ter público, cara. É inacreditável, mas acho que o Ministério da Saúde autorizou, segundo a Rádio Bandeirantes. Fernanda, só rapidinho. Aí você vai me perguntar, bom, mas se todo mundo ficar no distanciamento social, usando máscara, higienizando as mãos, tem muito risco? Não, não tem muito risco. Agora, você acredita que no Flamengo e Atlético, depois desses 5-0, quando o Flamengo fizer o primeiro gol, você acredita que não vai ter aglomeração? Possível. Todo mundo vai se cumprimentar de longe? Não tem impossível. Como. É impossível. Ou pular uma cadeira, né? Pula 3 cadeiras aí, por favor. Não tem como. E o entorno do Maracanã, o pré-jogo com os amigos, o bar, não tem como. Ai, meu Deus. Porque você pode voltar ao estádio. Se for no estádio, então eu vou no bar. Se eu vou no bar, então eu vou ver comigo. Se eu vou ver comigo... Então você abre um precedente muito perigoso. E abrir o Maracanã para tirar o pessoal da praia é outra balela. A gente sabe que o Maracanã fica cheio e a praia fica cheia também. Que são públicos que vão se dividir. Olha, eu vou agradecer a sua presença. Obrigada por nos atender. E o dia que você souber aquela resposta de $1 milhão, você me conta? Com certeza. Obrigada, tá? Um beijo pra você. Meninos, fiquem aí, porque, mais uma semana de Libertadores aqui na tela do SBT. A gente vai conferir o calendário de jogos e a expectativa para mais uma rodada. Cadê? O Grenal muda o Rio Grande do Sul. Quer uma prova? A torcida organizada do Inter desrespeitou o isolamento social e alugou um barco para poder chegar perto do centro de treinamentos pelas águas do Rio Guaíba. A intenção era apoiar os jogadores durante o treino desta segunda-feira, a 2 dias do clássico pela Conmebol Libertadores. A cena pra lá de inusitada abre a semana de tensão em Porto Alegre. O clássico é um dos jogos mostrados pelo SBT na quarta-feira. A ansiedade é tanta que as palavras são poucas. O técnico do Inter, Eduardo Cudê, preocupado com o desgaste dos jogadores, diz que vai usar só os que estiverem menos cansados. Temos que trabalhar com jovens, disponer de los jovens. O Inter lidera o Grupo E na Libertadores, mas vai levar um tabu a campo no Beira-Rio. Ele não vence o Grêmio há 2 anos. Neste período, foram 9 partidas de invencibilidade gremista. E nem assim, Renato Gaúcho está mais tranquilo. Ele tem 5 jogadores titulares lesionados e não vence uma partida há 3 jogos, seja pelo Brasileirão ou Libertadores. Tudo isso levou o treinador do Grêmio a criar uma regra nova. A ordem que eu dei para o departamento médico do Grêmio hoje, a partir de hoje, não sai mais nenhuma notícia dentro do clube. Nenhuma notícia sobre qualquer tipo de jogador. A semana está cheia também para o Atlético Paranaense, que na quarta-feira disputa a liderança do Grupo C com o Colo-Colo, em Curitiba. O Palmeiras vai ao Paraguai enfrentar o Guarani, em jogo que o SBT também mostrará com exclusividade na TV aberta. É um jogo importante, né? O Guarani tem 6 pontos, nós temos 9, né? Joga muito na força física. Vamos para lá, vamos ter que jogar e fazer um bom jogo. Acho que nós temos condições de chegar lá e fazer um bom jogo como fizemos em La Paz. O Santos viaja ao Equador para encarar o Delfim, lanterna do Grupo G. Todos os brasileiros com jogos decisivos, mesmo ainda na fase de grupos. Mas até quem rodou o mundo atrás da bola sabe que o Grenal é único. Se for numa Libertadores da América, então... Uma série de detalhes são trabalhados durante a semana, mas com até mais ênfase do que nas semanas de outros jogos,
porque o Grenal, como eu já disse a vocês, é diferenciado de qualquer jogo em qualquer lugar do mundo. E outro dia, Pedro Certezas, eu entrei numa guerra no Twitter, que eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, muito informativa, mas muito canceladora também, né? A questão de você respeitar a opinião do outro é muito pequena por lá, e isso me deixa às vezes até um pouco brava, porque eu falei numa publicação em que, para mim, o maior clássico do Brasil e talvez do mundo, um dos maiores do mundo, o maior do Brasil, para mim, sem dúvida, é o Grenal. E aí chegou uma enxurrada de paulistas falando que é Palmeiras e Corinthians, Pedro Certeza. E aí trouxeram números, porque eles já se encontraram tantas vezes na Libertadores e talvez o número de clássicos já aconteceu em grandes competições. Mas para um clássico que ser um grande clássico, não é só quantas vezes nos scoutzinhos do futebol Nutella eles se encontraram, mas é como é, Pedro Certeza, esse encontro e o que ele reverbera naquela cidade. O Grenal é o maior clássico do Brasil, na minha opinião, por tudo que ele envolve. Não sei se vocês já foram a Porto Alegre, mas como é essa rivalidade lá, que é diferente sim. O que acontece por lá quando eles se encontram, seja no Gauchão ou numa Libertadores. Eu não sei a sua opinião, Pedro, mas para mim o Grenal é o maior clássico do Brasil. Fernando, o Twitter é você comentar quando você viu que deu algum caô, tu silencia e nem mexe mais. O meu segredo é esse. Ó, não, deixa o pessoal xingando lá, só não aparece mais lá. Pra mim a estratégia é muito simples. Cara, eu acho o Grenal bizarro, porque desde o jogo anterior da Libertadores, do Grêmio e do Inter, já se falava no Grenal. O foco não era aquele jogo que estava acontecendo. É isso. O foco não era o próximo jogo também, o foco era o jogo daqui a 2 semanas, entendeu? É uma coisa que mexe muito com os caras. E, de fato, para a cidade. É uma parada muito diferente. Ainda mais um Grenal de Libertadores. O Grenal do Gauchão, o negócio já fica doido. O Grenal de Libertadores, irmão, é uma parada... Fica doido mesmo. A gente viu o primeiro com 8 expulsões. Pô, teve no primeiro Grenal da Libertadores... Teve porradaria na jogada de moeda, Fernanda Maia. O pessoal... Ratinho! Campo não! Campo eu que escolho! Inacreditável, nunca vi nada parecido. E você vai, eu já fui na Arena do Grêmio, Felipe, é tudo azul e ponto. Até aquele refrigerante lá é azul. Porque não pode ser nada vermelho, Felipe, senão eles não consomem. E não é só em perto de Grenal, não. A cidade vibra desse jeito, sempre, todo dia. Um gremista amigo meu que teve que tirar o siso uma semana antes do Grenal, falou que saiu sangue azul. Juro por Deus. Falou assim, não, saiu azul. Curioso, cara. Nunca vi. Barata, né? Mas, Fernandinha, opinião cada um tem uma, cara. E parece que você não pode ter opinião, principalmente na internet, você não pode ter uma opinião diferente das outras pessoas, né? O pessoal te xinga, reclama. Eu tenho essa mesma opinião que, pra mim, o Grenal é o maior clássico do Brasil. A gente tem vários, tem Fla-Flu, tem Flamengo e Vasco, tem Palmeiras e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas assim, eu acho que os dois são tão fortes, né? O Grêmio é tricampeão da Libertadores, o Inter é bicampeão da Libertadores, então é um clássico assim de pegar fogo mesmo, cara. E vai ser incrível na tela do porque regionalmente, cara, afeta muito, cara. Porque muda a semana dos dias dos caras, a rotina dos caras. Então, por exemplo, essa semana, olha o absurdo que chegou. O Matheus Henrique, cara, jogador do Grêmio, ele treinou com uma chuteira laranja. E a torcida do Grêmio foi nas redes sociais dele xingar ele porque ele tava com uma chuteira vermelha. Ele teve que se explicar, falando que na semana do aniversário do Grêmio, ele não estava com a chuteira vermelha, ele estava com a chuteira laranja, mas que mesmo assim ele vai trocar pro clássico. Quer dizer, e vai trocar. A gente fala isso. Cara, o extintor na arena do Grêmio é azul, cara. Isso, é tudo azul. É muito doido, cara. É incrível. E Fernandinha, no Palmeiras e Corinthians tem a mesma coisa, tá? Só pro pessoal não chegar aqui e falar, mas no Corinthians também, se usar verde, não sei o quê. Também tem, mas a gente só tá dando um exemplo do Grenal. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu apresentei a Botafogo TV durante quase 3 anos e eu, quando ia gravar, não pintava as minhas unhas de vermelho. Porque o microfone era preto e quando eu fechasse a mão ia ficar rubro-negro. E ponto final. Não pode. E é assim. A gente que vive de futebol e é torcedor, a gente sabe o quanto isso é importante. Mas o que eu acho é que lá isso é mais inflamado. Talvez porque é meio a meio. É Inter e é Grêmio. E também pela forma com que eles torcem, pela proximidade ali com a Argentina e o Uruguai, a conexão ali, né, no sul do país. E eles são muito copeiros, o jeito de jogar futebol, a Libertadores
Libertadores, inclusive, é a cara deles por isso. E aí, eles tendo esse perfil de torcedor, eu acho que é mais inflamado, sim, lá no Grenal. É porque o Corinthians, o Palmeiras, o vascaíno não gosta do corintiano, o flamenguista não gosta do corintiano, o corintiano não gosta do vascaíno. O Grêmio e o Inter parece que eles estão afastados ali. E eles se odeiam tanto que não dá espaço para os outros odiarem eles, entendeu? Não tem nenhum torcedor do Fluminense que fala, eu odeio o Grêmio. É difícil, cara. Mas e o Corinthians? O Corinthians eu não gosto. O Palmeiras eu não curto. O São Paulo eu não gosto. Agora, eles ali são tão fechados entre eles que acho que não tem espaço para ódio. É muito entre eles. Eu lembro de um episódio que eu fiquei... quando eu vi aquele eu falei, caraca, o negócio lá é bizarro mesmo. O Argel Fux treinava o Inter. Aí vazou um áudio do Argel falando, cara, vamos passar o trator em cima do Grêmio amanhã. E aí o áudio viralizou, né? E aí o Grêmio ganhou. Fernanda Maia, os gremistas saíram de trator na rua. Os caras pegaram o trator, pintaram o trator de azul. E no meio era um Renault Clio e um trator no meio da rua. Vários... Gente, isso aí não... Gente, não, é incrível. Isso não se vê aqui no Rio de Janeiro. Eu já tive uma aluna que ela machucou o pé, ela estava lá em Porto Alegre, e ela foi no médico e o cara botou uma atadura, tinha um negócio do Inter, não sei, ou era vermelha, não me lembro. E aí ela foi no outro médico pra rever e o cara ficou bravíssimo com aquilo. Mas vem cá, meu Deus do céu, calma aí. Realmente é uma coisa assim que você respira quando você visita a cidade. É uma coisa que eles... sai no DNA deles de qualquer jeito esse Grenal. E aí vocês sabem, agora a Libertadores é nossa aqui do SBT e esse Grenal vai passar aí pra você na sua casa. Então, com toda essa emoção, não vai piscar Jequiti, não vai ter o ratinho na hora da porradaria, tá bom? Não vai ter. Poderia, e que não ia ser maravilhoso. Né? Isso é importante. E que não tenha, mas se tiver também. É porque assim, a gente vai pedir, a gente vai falar aqui, gente, violência não faz parte do futebol, óbvio que não faz. Não agrega nada, não agrega. Mas, cara, é o que a gente falou. Grenal é diferente, cara. Os caras, eles já entram. Acho que na cabeça os caras falam assim, cara, se o fulano olhar pra mim torto, não vai prestar. Acho que já é assim, cara. Já. Não deixa... Cara, se o cara me der um carrinho, eu não vou entender legal e o negócio vai ficar pegado. Ele respirou perto de mim, absurdo. E você aí, a gente tem muito público, né, meninos? De gente que não gosta muito de futebol, mas que assiste aqui, porque a gente também é muito um programa de entretenimento. Você aí, que não gosta de futebol, mas tá aqui com a gente todo dia... Amanhã, de noite, 9h15, a partir de 9h15, coloca na tela do SBT, porque você vai ver um jogo incrível, que é o Grenal. Não perde essa. E para quem quer assistir ao jogo do Palmeiras, no site do SBT, no site oficial nosso do SBT, você pode escolher a partida que você quer assistir, então, amanhã, na tela do SBT. Falando em Libertadores, vamos falar de TechPix, Felipe? Fala, Fernandinha. Vamos lá, olha só. O Nath confirmou. O sorriso dele não tá muito feliz, não, né, Big Boys? Não tá. O Big Boys, fala pra mim uma coisa, confirmou aí o voo dos meninos, conseguem passar pelo Peru? Como é que tá aí? Já foi aprovado. O que aconteceu de manhã foi o seguinte, o jatinho que está levando os 4 meninos, né, para esse jogo do Flamengo, para conseguir recompor o grupo lá, que está no Equador, do Flamengo, eles não tiveram a passar no país Peru, não estavam aprovando o espaço aéreo. E aí eles pousaram em Manaus e estavam esperando a aprovação essa manhã toda, isso ficou rolando. Só que agora há pouco, tem mais ou menos umas meia hora, foi aprovado, ou seja, eles vão poder cruzar o espaço aéreo do Peru para parar no Equador. Uma estimativa aí de um voo de 3 horas, lembrando que a partida do Flamengo é 7h15, horário de São Cristóvão, 1h28 agora, horário de São Cristóvão, ou seja, eles vão chegar lá 1, 2, 3, 4 e pouca, 5 horas, direto lá pro jogo. Lá são 2 horas a menos, Fernandinha, no Equador. Então eles vão chegar lá no horário lá 3 e pouca de lá, é isso, 2 e pouca. Horário tempo do de Equador. Chegar no hotel, dar boa noite e pegar o ônibus e ir pro estádio. Eu sugiro, Fernando, você saltar de paraquedas no estádio. Eu acho melhor. O João Lucas já cai na posição do lateral direito ali de paraquedas, porque Mateuzinho e Isla testaram positivo. Então o João Lucas talvez seja o mais urgente aí para chegar e jogar. Literalmente vai pousar de paraquedas do time, né? Querendo ou não. Voltando de lesão, né, Casimiro? Exato, cara, muito complicado isso, né?
Mas, muito Cazé, complicado. o time do meio para frente, assim, teoricamente é bom, né? Tirando o Léo Pereira, que vai continuar, porque quando o Gustavo Henrique tomou o cartão vermelho do banco de reservas, eu falei, Léo Pereira vai jogar o próximo jogo, né? Então, o provável Flamengo, posso escalar rapidinho, Fernando? Pode, eu quero o Tadeu no laço, por favor. Enche a tela aí pra gente ver o Tadeu no laço. Boa tarde, Fernanda. Vamos à escalação do Flamengo. Se é possível, escalação. César no gol, João Lucas na direita, Rodrigo Caio, Léo Pereira e René na esquerda. No meio, Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e na frente, Pedro. Percebemos, né, Tadeu no laço, que ele não fez a opção do Lincoln. Escolheu aí o Arrascaeta um pouco mais avançado. Tinha que ser o Lincoln. E o Thiago Maia, que para mim está sendo talvez um dos poucos bons assuntos no Flamengo, né? É o Thiago Maia, porque o homem está jogando muita coisa. O problema é o banco, Fernandinha. Quando ele tiver que mexer, ele vai ver lá Lincoln, Rodrigo Muniz, que é bom jogador, né? Que é o menino da base, Guilherme Bala, entre outros ali, né? Esse meio do Flamengo é muito forte, cara. Muito bom. Ainda é bom. Ele pode tirar um volante e botar mais um atacante também. Mas assim, não tem quem botar. Vai botar Lincoln e Pedro? Prefiro o Arão ou o Gerson, né? Ou o Thiago Maia. 4 meninos vão para lá. O João Lucas, que vocês já conhecem do profissional, que é o lateral. Ele estava até jogando, só que ele se machucou e por isso ele saiu. É o Natan, que é o zagueiro de 19 anos. Vai me confirmando aí, Felipe. O Guilherme Bala, que é um atacante mais pelos flancos. E o Rodrigo, que é um atacante mais de grande área. Todos eles têm 19 anos, tem um histórico recente no Flamengo, a grande maioria foi contratada no ano retrasado ou no ano passado para compor realmente o Sub-20 e esse é o time vencedor, não é isso? Eles que venceram. E tem o Lázaro também, você falou do Lázaro? Não. Esqueci, não sei se... O Lázaro, que é o menino dos olhos aí do Flamengo, né? A joia, multa altíssima. Mas ele viajou? E pode ganhar uma oportunidade forçada, né? Não é o jeito que gostaria de ganhar a oportunidade. Mas o Landim tava lá falando, vamos botar os moleques pra jogar aí, importante, vamos nessa. Flamengo tem elenco, tem equipe. A molecada não vamos adiar, não. Esse meio é bom demais, Olha o meio aí, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson. Conta pro Landim, você que passa um desespero financeiro há muitos anos, o Casimiro também, eu também, mas eu só tô estimulando o papo com vocês. Quantas vezes que a molecada não é boa na hora de resolver? Porque eles querem aparecer, mostrar serviço, correr pra caramba e às vezes até não tá nem aí se uma situação não tá muito boa internamente, eles não estão nem aí, eles querem comer a bola. Fernando, eu quando eu cresci, o Botafogo não usava muito a base, né, Fernando? Porque essa situação financeira era, digamos, saudável. Agora, eu pisco o olho, abro o olho e tem um rapaz que eu nunca ouvi falar na lateral esquerda. Eu pisco o olho, que zagueiro é esse? É um moleque de 13 anos. Tá bom, vamos jogar. Joga, de novo, já foi vendido já. Fiz de novo, foi vendido por R$6. Eita, rapaz. Aí veio e ele fica feliz. E aí comecei a perceber que o jogador da base, ele só quer uma oportunidade. O cara já fica com vontade demais, cara. E às vezes é numa dessas que a gente descobre os maiores talentos nessa, cara. É verdade. É na dificuldade que o cara aparece. Eu tô com uma boa impressão, tá, Fernandinha? Tudo conspirando pro Flamengo perder mais uma vez, mas são nas dificuldades, né, que a gente se supera, na verdade, nas dificuldades. O Ruggeri falou mais cedo que é um negócio que eu não sabia. A Comembol falou pra inscrever 50. Uma galera. Cara, mas aí é muito mole, né, gente? Galera, pega 326 pessoas, fala que é do Flamengo, que quando estiver pegando o Flamengo, vai embora. Já prevendo os problemas, né? É isso. Essa solução é inacreditável, cara. São algumas mudanças, Everton Ribeiro, que a Libertadores fez para essa temporada. Uma delas é essa, né? Eram 30 e poucos jogadores, 38, gente, que poderiam ser antigamente. Eram 30 jogadores e agora são 50. 30. E tem uma outra mudança que é um mesmo jogador, numa mesma temporada, pode participar de 2 times. Ou seja, isso está acontecendo no Grêmio, por exemplo, o Diogo Barbosa, que era do Palmeiras, ele está recém-contratado pelo Grêmio e pode jogar Libertadores, mesmo tendo defendido um outro clube. Então essa é uma nova mudança também nessa Libertadores. O Benítez pode jogar
jogar Sul-Americana, por exemplo. Jogou no Independente, pode jogar no Vasco. Isso tudo por conta desses problemas que podem acontecer. E vocês veem, estão acontecendo, né? Imagina se não fosse desse jeito. O Flamengo simplesmente não ia ter time para jogar. Mas teve um jatinho para mandar, porque tem um outro problema, que é a distância de um país para o outro. O Flamengo teve um jatinho. Imagina se é o Botafogo. A gente é de skate. Falar em Botafogo, olha só. No Botafogo tem jogador... Ô, Jesus, faz um favor para mim, aquela trilha é bem triste. Isso é sério, Pedro? Você já está confirmado, Pedro? Fernanda, aparentemente tudo caminhando, né? Então tem jogador indo embora. Eu tô falando do Luiz Henrique. Já fez a mala dele para ir para França. Ele vai passar umas férias. É tão bom passar férias na França, França é legal. Não é para isso. Ele não vai lá comer sopa de cebola. Ele vai lá fazer outra coisa. Cadê? Semana decisiva para o Botafogo dentro e fora de campo. O alvinegro se prepara para o jogo de volta das quartas da Copa do Brasil contra o Vasco em São Januário. O Fogão joga com a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 1-0. A Copa do Brasil é o caminho mais curto para a conquista de um título nacional. Quem avançar para as oitavas vai receber cerca de R$2.600.000. Dinheiro muito bem-vindo em General Severiano. Nos bastidores, o Fogão já conta com uma baixa. Luiz Henrique está em negociação com o Olympique de Marseille. Com contrato até dezembro de 2022, o jogador viaja para a França para exames médicos. O atacante não joga desde o empate de 0-0 com o Curitiba no último dia 2. Neste jogo, ele foi substituído no segundo tempo e não retornou a campo por conta de uma pubalgia. Os dirigentes evitam divulgar valores. Luiz Henrique pertence ao Três Passos Atlético Clube do Rio Grande do Sul. O volante André e o atacante Vinícius treinaram com bola pelo Vasco. Com isso, aumentaram as chances de defenderem o time diante do Botafogo pela Copa do Brasil. Os dois estão recuperados de problemas físicos. A atividade aconteceu em campo reduzido, com trabalhos técnicos e físicos. Os titulares na derrota para o Curitiba no domingo ficaram na academia em uma atividade regenerativa. Ricardo Graça, Carlinhos e Juninho devem continuar como desfalques. Poupados no domingo, Leandro Castanho e Benítez voltam ao time. No jogo de ida, o Botafogo venceu por 1-0. Para avançar, o Vasco precisa vencer por 2 de diferença. Leandro Castanho e Benítez voltam ao time. Já falo com você, tá, Casimiro? Tô sorrindo aqui que eu tô muito feliz por você. Ô, Pedro Certezas, vamos falar o português nítido? Tem que vender. 25 milhões de reais paga a folha salarial até o final da temporada. Tem que vender, só que não pode contar que vendeu. Ou você aí, setorista, galera que apurou, deixa eu falar um troço pra vocês. Muitas vezes eu recebo informações privilegiadas de vendas e eu não falo, porque primeiro que eu não vivo de furo, então assim, pra mim, a minha credibilidade não vem disso no jornalismo. Mas eu às vezes não falo pelo seguinte, como é que funciona a penhora no Brasil aqui no futebol? Aí tem uma galera na fila processando um time. Todos os times, tirando alguns, a maioria processado. Eles têm uma senha na mão. E aí eles ficam de olho se vai entrar um dinheiro no clube. Aí avisa, o volante que passou no Botafogo em 95. Ô, fulano, faz o seguinte, vai lá na justiça e corre porque vai cair um dinheiro no Botafogo. E aí eles travam e vai cair para você. Então, se eles sabem que tem um dinheiro para cair, eles sinalizam, o juiz aprova, eles pegam o dinheiro que caiu na conta do Botafogo e pagam essa dívida. Isso é a penhora. Então, todo dinheiro que cai, vem logo a justiça e pega. Quer pagar alguém que precisa, que merece, que é um trabalhador. Mas é uma questão de um sufocamento que o clube não consegue nunca melhorar, Pedro, porque o dinheiro que cai, em vez de ele pagar um salário, então ele vai começar, aí ele vai pagar quem já devia, mas não paga agora. Então ele vai sempre dever. E aí por isso que às vezes segura a informação, o clube segura a informação que um jogador vai ser vendido, porque aí o dinheiro cai e eles já usam o dinheiro para pagar salário, para fazer as coisas, Pedro. Por isso que às vezes o clube não fala que vendeu.
Exatamente. E a gente não tá colocando aqui o Botafogo como herói da situação, não. O Botafogo tá errado. Tá Isso é verdade. Imagina que você é um parente e tem um parente seu te devendo 3 mil reais. Aí tu descobre que esse parente seu tá num emprego muito bom que paga muito bem. Tu vai lá e vai cobrar o dinheiro. Só que em vez de... Não é só pra você que tá devendo, tá vendendo pra 8 famílias. Então é muita gente que o Botafogo tá devendo. Então, cara, é sufocamento financeiro. Não tem outra palavra, cara. O Luiz Henrique vai ser vendido por um valor abaixo do que ele vale? Sim. Se esse moleque estivesse no Flamengo ou num Santos da vida, seria vendido muito melhor? Sim. Mas não tem o que fazer, cara. É triste. Não tem. É ruim que a gente tá perdendo um garoto do Botafogo por um preço que ele não jogou bola aqui direito. Ele poderia ficar mais 3 anos no Botafogo aí jogando pra caramba. Mas não tem como. Aí tem 40% do cara, vai ganhar um valor muito menor do que ele vale de fato. Mas, irmão, não tem o que fazer. Tá devendo quase R$1 bilhão. Não. Tem que vender, infelizmente. Porque vai um time da França e fala, cara, quero comprar esse jogador por 10 milhões. A Botafogo fala, não, eu quero mais. Aí o time da França fala, beleza, e vai embora. Pro Botafogo é ruim ele não ganhar esses 10 milhões. Então a primeira coisa que vier, o Botafogo não tem poder de barganha, não tem como negociar muito. E por mais que seja um valor inferior do que ele vale, de fato, cara, não tem o que fazer, é triste. Só resta lamentar e torcer pra vir outro moleque muito bom pra vender de novo, entendeu? Só isso. Eu não sei se vocês estão prontos pra essa conversa, mas, Felipe, eu como botafoguense digo a você, eu tô muito feliz com a venda do Luiz Henrique. Sabe por quê? Porque ele hoje não é o pilar do time, é um jogador importantíssimo, faz falta e tal, mas não é o pilar do time. E vai ser a maior negociação da história, num momento que o clube precisa somente de dinheiro. Os problemas giram em torno de grana. Então vai ser assim, entra um dinheiro, vai um menino, que já foram tantos, já foram um Jonathan, um lateral esquerdo que estava super bem por R$1 milhão, que é nada para o futebol brasileiro, principalmente para o Botafogo. Então, ele vai superar a venda do Vitinho, que foi o maior da história até hoje para o Botafogo, que na ocasião fez muito mais falta e era muito mais importante do que o Luiz Henrique é hoje, Felipe. Cara, tem que dar graças a Deus que pintou essa proposta alta, né? Que, na verdade, ele vale mais do que isso, mas devido às circunstâncias, 10 milhões de euros, né, para entrar 4 milhões de euros aí pro Botafogo, tá de muito bom tamanho. 25 quase, Rudi, de milhões de reais. 25 milhões de reais quase. É muita coisa. É muita coisa. Grana. Pro Botafogo vai ajudar muito, né? Haja vista a folha salarial do clube vai pagar vários meses de folha salarial, caso não seja penhorado. Ó, boca fechada. Esse é o problema. A gente tem aí, eu não vou dizer esse número preciso, mas eu chutaria entre 3 milhões e 4 milhões, talvez um pouco menos, de folha salarial do futebol no Botafogo. Provavelmente o Vasco deve gerar em torno disso também, né, Cazé? Não, o Vasco deve ter 4 milhões por aí. Por aí. E aí, a gente teve um movimento que aconteceu no mês passado em que o Botafogo conseguiu pagar salários, Cazé, porque ele pegou o sindicato, eu acho que dos jogadores, entrou com uma juíza para pedir para um dinheiro de premiação, em vez de ir para penhora, para pagar funcionário, que seria uma coisa que as pessoas estavam precisando também. Isso foi negociado, eles conseguiram fazer esse acordo e foram pagos os salários. Poderia ter, e aí fica uma ideia aqui, né? Fala, Pedro. Não, tá correndo na justiça uma proposta para o Botafogo garantir pelo menos os salários até o fim do ano, entendeu? Para o dinheiro que chegar, pagar esses salários, depois vai, se tiver extra, penhora, beleza. É isso, mas não tá aprovado ainda, mas tá correndo para garantir os salários. Isso já tá correndo na justiça? Tá correndo, mas não tem uma resposta certa, então... Mas ô Cazé... Você já paga adiantado. Era exatamente isso, Fernandinha, Felipe. paga o plano trimestral, semestral, logo de uma vez para os jogadores, para resolver essa questão de não ter mais salário atrasado. Era isso que eu ia levantar aqui. Será que a gente, se já teve esse movimento com o sindicato dos jogadores e com aquela juíza, e eles conseguiram fazer esse movimento, que tente mais uma vez, mas que seja com esse bruto desse dinheiro, para pelo menos até o final do ano, e eu penso muito nos funcionários, grandes amigos meus que eu tenho lá, que precisam muito desse dinheiro, e também os jogadores de futebol, que ganham muito ou não ganham muito, mas é o direito deles que eles são trabalhadores, Casimiro, e que a gente pegue essa grana que é alta e pague essa folha salarial até o final do ano, pelo menos para a gente conseguir garantir um direito do trabalhador no Botafogo. É uma questão de bom senso, né? Eu acho que o Botafogo pode, assim, porque pode parecer inocência da nossa parte falar isso, mas
Não cabe o Botafogo, de repente, chegar e falar, rapaziada, ó, olha a nossa situação aqui. Eu sei que tem atletas que jogaram em 2005, 2007, que estão sem receber. Mas vamos ser honestos aqui, se eles já estão há 15 anos sem receber, eu acho que eles podem ficar sem receber mais um tempo, já que o Botafogo tem um projeto de clube empresa, tem um projeto que está só esperando tempo para dar certo e tem funcionário passando fome, cara. A gente pode garantir esses caras aqui? Pô, pode. Você garante que vai pagar? Garanto. Ah, então beleza. O problema é que é o seguinte, Fernanda Maia, vão ser pagos os funcionários? Mas então, deveria ser uma garantia. Mas só de pensar que isso já está correndo, eu já fico feliz. Vamos beber aquela água? Ó, já são 44, a gente falou a beça hoje. 2 litros por dia, no mínimo. 2. Tá chovendo, bebe 2,5. Aquela chuvinha ali, batendo na janela. A gente já volta. Se o Grêmio vacilou, o Inter não perdoou. Se o clássico já foi quente na primeira partida, nesta quarta, 9h15 da noite, a temperatura vai subir ainda mais para Inter e Grêmio ao vivo. É a parte 2 do Grenal da América, na Copa Conmebol Libertadores, aqui no SBT. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rede Economia. O que era bom ficou ainda maior. Mais economia, mais prêmios. Açúcar Caramelas 2,47. Café Tá-Bem 5,99. Biscoito Maisena Piraqui 2,99. Meu menu Perdigão leve 4 e pague 3. A unidade sai por 3,97. E tem mais economia. Salsicha Perdigão 8,99. Margarina Cleibon 2,89. Iogurte Grego Figor 1,89. Kit Palmolive 12,98. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Uma notícia de agora do nosso colega Martim Fernandes, do Globoesporte.com. A autoridade de saúde da Prefeitura de Guayaquil vão visitar o hotel do Flamengo e é possível que o estádio onde vai rolar a partida entre Barcelona de Guayaquil e Flamengo seja interditado. Vai ter novela até 7h15, porque 7h15 é o horário do jogo. Até lá vai ter muita novela em relação a isso. Muita água vai passar embaixo dessa ponte. E pode até ter mais jogador infectado, tá, Fernandinha? Pois é, e muita água vai passar embaixo daqui do Rio de Janeiro também, hein? O negócio tá esquisito, tá cheio de água na rua, tá chovendo muito. Se você conseguir, fica aí na sua casa. Se tiver que sair pra trabalhar, vai com cuidado, tá bom? Cuidado. Um beijo, meninos. Obrigada, foi delicioso o papo hoje. Amanhã a gente volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tchau. Ó o guarda-chuva e a máscara.